Bom, meu objetivo aqui com esse vídeo é fazer uma indicação aí de um filme, né? Que eu assisti ontem, achei bom demais. Tá cada vez mais difícil, né? Aparecer bons filmes aí pra gente assistir. Então eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui para indicar ele para os meus amigos aí que quiserem assistir também, né? O nome do filme é Emancipação, gravado em 2022 pelo Will Smith. A capa do filme, assim, a foto dele, né? Depois eu coloco ali para a gente visualizar. O nome é Emancipação, uma história de liberdade. É um filme baseado numa história real, se passa ali em 1863, né? Esse filme eu encontrei ali na Apple TV, né? Foi onde eu achei, onde eu assisti. Interpretado ali por Will Smith, e o filme assim é demais, é bom demais. É um filme de 2 horas e 12 minutos e Will Smith ele interpreta um escravo nesse período. E o que me chamou muita atenção do filme é que ele é permeado pela palavra de Deus, o filme todo. O filme começa com um salmo, começa com Will Smith numa sala e ele está ali com a família dele. E assim, o contexto é justamente, ele está ali sendo subjugado por toda essa cultura escravagista da época, em meio a toda aquela tristeza, em meio a todo aquele sofrimento, toda aquela incerteza, onde a vida deles podia ser tirada pelos seus senhores a qualquer momento, né? E ele está em meio a todo aquele sofrimento, todas aquelas injustiças. E, no entanto, a fé dele está firmada na palavra de Deus. E ele começa com esse salmo maravilhoso, o Salmo 118, que eu quero compartilhar aqui o que ele cita, né? Ele começa falando, tá ali ele com a esposa, os filhos, e ele começa dizendo assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Então, o filme já começa com esse salmo muito lindo, falando do Deus, que ele diz assim: Ele é o Deus da minha salvação, sabe? É como se, a despeito de toda aquela situação terrível que cerca ele e a família, ele pode enxergar em Deus aquele que é a sua salvação, para muito além das circunstâncias da vida, né? E já na sequência, na cena inicial, ele já é separado da própria família, o que não se pode imaginar uma dor maior do que essa. Mas ele permanece firme na sua confiança em Deus e numa confiança inabalável. Mas aí o filme prossegue e a palavra de Deus, ela continua permeando o filme. Mas é essa sequência que mais me chamou a atenção. É que no momento em que o filme está mostrando as cenas em que os escravos estão sendo tratados de uma forma subhumana pelos seus senhores, de uma forma horrível, seus senhores estão ali, estão tratando eles de uma forma totalmente errada, totalmente... ali eles mostram que qualquer coisinha que eles fizessem de errado, os seus senhores os matavam, como se eles fossem objetos. E enquanto esses senhores os tratam dessa forma tão horrível, a palavra de Deus é introduzida de uma forma interessante. O filme vai citar trechos de 1 Timóteo, capítulo 6.
quero achar aqui para a gente ler. Na verdade, aí o filme coloca essas citações na boca dos capangas, aqueles homens que eram pagos para oprimir os escravos e vigiar os escravos enquanto eles estavam trabalhando. E os capangas ficavam ali recitando, e não só os capangas, mas os senhores tinham os seus pastores, né, os seus padres ali particulares, né, que faziam esse serviço de usar a palavra de Deus para subjugar. Então eles pegavam um texto, né, da palavra de Deus separadamente. Olha só o que dizia aqui, 1 Timóteo capítulo 6, capítulo 6, versículo 1. Todos que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. E aqui ele continua. Mas é interessante, você vai ver no filme, que essas palavras, olha, vocês devem se submeter aos seus senhores, ficam sendo repetidas ali em vários momentos do filme, e o que de fato está na palavra de Deus. No entanto, assim como toda mensagem de um falso mestre, como toda heresia, eles sempre tiram um pequeno trecho das Escrituras, a parte do seu contexto, que o contexto da Escritura não é apenas o texto inicial que ela está, mas o contexto das Escrituras é toda a Escritura. Deus nos deu um livro inteiro e nós devemos interpretar a Escritura à luz de tudo aquilo que nos é passado. Então, esses homens que faziam isso, que fazem ali durante o filme, se esquecem da palavra de Deus em outros locais. Como, por exemplo, que eu quero ler aqui com vocês, Efésios capítulo 6, versículo 9. Eles se prenderam apenas em Timóteo, onde fala, olha, o escravo de fato, se ele está nessa situação, ele deveria considerar o seu senhor como digno e respeitá-lo e servi-lo da melhor forma possível, mesmo quando ele estivesse sendo vigiado. Ok? É isso que a Bíblia coloca. No entanto, o que esses senhores maus que subjugavam e torturavam e maltratavam os seus escravos estavam esquecendo? De ler a Bíblia toda, de ver todo o contexto das Escrituras, porque senão eles também leriam Efésios capítulo 6, versículo 9, onde diz assim, olha, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Olha só. E temos também o mesmo contexto em Colossenses, capítulo 4, versículo 1. Olha só. Senhores, falando diretamente aos senhores de escravos, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Nós também temos carta de Paulo, quando ele escreve a Filemon, né, onde ele está rogando pelo Onésimo, está devolvendo aquele escravo ao seu senhor, e Paulo vai dizer assim, olha, recebe o Onésimo aí, mas não mais como um escravo, mas como um irmão. Como a Bíblia deixa claro que quando nós estamos em Cristo, não existe mais grego, bárbaro, não existe mais essas divisões, mas agora todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, o que me chamou a atenção, então, é essas palavras colocadas justamente na boca daqueles capitães que cuidavam dos escravos e de padres e pastores que estavam ali ao redor deles, sabe? Essa palavra fora de contexto. Então, quando eu vi esse contraste, né, da palavra de Deus sendo citada de forma tão maravilhosa pelo ator principal ali, pelo Will Smith, representando o Peter, aquele escravo, né, ele citando a presença de Deus e a salvação de Deus, mesmo a despeito de toda a tristeza. E no mesmo contexto você tem a palavra de Deus sendo distorcida na boca de pessoas más. E na mesma hora me veio na minha mente a lembrança de Mateus capítulo 4, da tentação de Jesus no deserto. Jesus está lá no deserto e o diabo, né, está lá junto, e a palavra de Deus é usada
pela boca de Satanás. A palavra de Deus está lá, ele vai citando versículos bíblicos para tentar desviar Jesus do seu propósito de salvação. E justamente essa questão me veio na mente porque eu fiquei imaginando a dificuldade daqueles homens negros escravizados em crer em Deus, em manter a sua fé firmada em Deus, vendo aqueles senhores se dizendo cristãos e usando a palavra de Deus de forma deturpada justamente para subjugá-los, para maltratá-los, para matá-los. Então, imagina na mente daqueles escravos a dificuldade deles de manterem sua fé em Deus, ou de manterem sua fé nas Escrituras. Mas esse é justamente o ponto. Não é porque o inimigo, o falso profeta, usa a palavra de Deus de forma indevida que a palavra de Deus perde o seu valor. Esse é o ponto que eu quero chegar. Não é porque o inimigo usa a palavra de Deus, que é algo que Jesus já nos alertou, que os falsos profetas iriam usar de enganos, de palavras sutis para poder enganar as pessoas. E não é porque ele usa a própria palavra de Deus, não é porque os falsos mestres usam a palavra de Deus, que esta palavra perde o seu valor. E eu digo isso porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo, eu não vou estudar, ler a Bíblia, porque assim, tem tantas linhas de pensamento, tem tanta gente compreendendo cada um do seu jeito, as Escrituras, e é tão complicado para nós encontrarmos a verdade. Mas é plenamente possível, quando nós nos dispomos a buscar a Deus de forma verdadeira e de forma profunda, é plenamente possível que nós encontremos a verdade, porque a verdade está em Cristo. E quando nós buscamos de forma honesta e sincera, Deus se revela a nós. E aí vai ter um trecho no filme que é muito lindo, onde o personagem principal, interpretado ali pelo Will Smith, está numa cela e chega um outro escravo que tinha acabado de tentar fugir, estava sendo torturado. E este homem, na conversa com Will Smith, ele demonstra toda a sua incredulidade em Deus. Ele não conseguia mais ver Deus em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dor. E naquele ponto eu também me questionei, eu pensei, será que eu seria capaz de continuar vendo Deus, de continuar percebendo a presença de Deus, mesmo em meio a tanta maldade, em meio a tanta perversão do ser humano que foi aplicada naquele tempo? E naquela conversa entre o ator principal, que interpretava ali o Peter, ele vai falar justamente sobre isso, sobre essa capacidade que não é humana, a capacidade de continuar percebendo e vendo Deus, independente das circunstâncias, independente da situação que o cercava. E ele diz, olha, eu não sei por que Deus faz dessa forma, porque ele abre os olhos de alguns para vê-lo e de outros não, mas eu posso orar por você. E esse momento é muito, muito lindo, porque é justamente nesse ponto que o personagem ali mostra a importância de nós estarmos com os nossos olhos fixados em Deus e na sua palavra, nos seus ensinamentos. O autor de Hebreus vai falar justamente sobre isso, que nossos olhos devem estar fixados em Cristo, na pessoa de Cristo, porque as possibilidades de nós nos decepcionarmos com pessoas, com falsos mestres, com falsos ensinos, de nós vermos hoje a palavra de Deus na boca
de tantas pessoas que usam a palavra de forma totalmente distorcida. Pregadores da prosperidade, pregadores da teologia coach, pessoas que usam a palavra de Deus, que é algo essencialmente voltado para a salvação eterna, para aquilo que diz respeito a uma eternidade com Deus, que usam essa palavra tão preciosa para seus fins, para buscar fins humanos. Então é tão fácil, se nós desviarmos os nossos olhos de Cristo, é tão fácil nos decepcionarmos, é tão fácil olharmos para estes homens maus, que além de tudo, usam a palavra de Deus para justificar as suas maldades, para justificar os seus erros e a forma com que eles tratavam aqueles escravos. Então, a fé daquele outro escravo ali, ela tinha sido totalmente abalada. No entanto, a fé do Peter, interpretada ali pelo Will Smith, permaneceu firme. Por quê? Como a gente vê na cena inicial do filme, ele cita um salmo, então ele conhecia a palavra de Deus. Não de ouvir falar, mas ele guardava a palavra de Deus em seu coração. E esse é o ponto principal que eu quero encerrar aqui o nosso vídeo, para não ficar longo, justamente focando isso, que não se trata de religião, não se trata de religiosidade, não se trata de uma confissão, de dizer, eu creio em Jesus, eu acredito na história. Não, o Evangelho, ele vai muito mais além de uma confissão. Ele vai ao ponto de conhecer a Cristo, de conhecer a palavra, as palavras de vida de Jesus. Quando a gente vai ler no Evangelho de João, no capítulo 6, ele vai justamente falar, Jesus vai dizer, olha, as minhas palavras são espírito e são vida. Depois o escritor de Hebreus, ele vai confirmar essa informação para a gente. Até quero ler com vocês sobre isso. Vamos achar aqui rapidinho, onde está aqui, em Hebreus. Olha aqui, Hebreus capítulo 4. Esse texto é muito lindo, vale a pena a gente ler ele. Olha só, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, sabe, se às vezes você se sente confuso, né, com relação às intenções do seu coração, com relação às intenções das pessoas, e compreender o mundo, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, quais são os caminhos a seguir. A palavra de Deus é essa fonte, é onde nós vamos aprender a poder olhar para o mundo e discernir aquilo que é bom e aquilo que não é. E sermos capazes de abraçarmos apenas as coisas que são de Deus ou não. E na palavra de Deus, nos achegando a Cristo, nos achegando à compreensão da pessoa de Jesus, que a gente pode ser capaz de experimentar isso, de experimentar a vida que há em Cristo, em conhecer, em ouvir sua voz. Eu tenho citado muito sempre naquilo que posto sobre o Evangelho de João, capítulo 5, 6, 7, 8. Todos esses capítulos, Jesus vai estar sempre falando que o que é importante é que nós possamos ser capazes de ouvir a sua palavra. Quero ver se eu acho aqui rapidinho, é o capítulo 5, versículo 27. Olha aqui. João, capítulo 5. Vamos achar aqui rapidinho. Não, é o versículo, desculpa, é o capítulo 5, versículo 24. Olha só, olha que interessante. Jesus está falando assim, eu lhes asseguro, né? Em algumas versões ele vai dizer, em verdade vos digo. Ou seja, Jesus está querendo enfatizar, olha, eu vou dizer algo para vocês que é muito importante. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ou seja, Jesus está aqui
deixando bem claro para nós que a salvação não está numa declaração, né? Eu tenho certeza que aqueles senhores de escravos se declaravam todos dentro da religião que estava na época vigente, né? Eu sou católico ou eu sou protestante, não importa a visão que eles tinham, mas essa simples declaração não salvava eles. Talvez eles pensassem que sim. Acredito que todos aqueles senhores de escravos pensavam ter a salvação porque eles se declaravam de alguma religião, achavam que tinham feito uma confissão e que essa confissão era suficiente. No entanto, essa confissão não é suficiente. É necessário que você ouça. Jesus está falando, quem ouve a minha palavra. E não só ouvir, né? Há pouco eu postei aqui no Face um texto de João, capítulo 8, versículo 31, onde Jesus vai falar algo para aqueles que tinham crido nele. As pessoas haviam acabado de crer, Jesus tinha feito multiplicação dos pães, as pessoas estavam impressionadas com o que Jesus fez. No entanto, olha só o que diz aqui, João capítulo 8, versículo 31, esse texto é impressionante. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus falou para aqueles que creram nele. Olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, Jesus não falou, olha, já que vocês creem, já que vocês fizeram, né, uma confissão de fé e agora vocês são pertencentes à igreja X, Y, então fiquem tranquilos, está tudo certo, né? Vocês estão salvos. Não, não é isso que Jesus diz. Jesus disse, olha, preste atenção. A própria Bíblia vai dizer, olha, crê, até o demônio crê e estremece. Então isso não é o suficiente. O que é suficiente que Jesus vai dizer? O que caracteriza um discípulo de Jesus? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. É necessário conhecermos a palavra dele, como a gente viu ali, ouvir essa palavra e permanecer firme nela, quer dizer obedecê-la, é vivê-la, é ter o cuidado de obedecer os seus ensinamentos todo o tempo. É isso que caracteriza se eu e você somos discípulos de Jesus, ou se eu e você somos pessoas que usamos essa palavra de forma conveniente. Quando nos é conveniente, então eu uso essa palavra como os senhores dos escravos. Os subjugavam, os maltratavam e usavam a palavra de Deus. E sua boca estava cheia de palavra de Deus, no entanto, seus corações estavam afastados do Senhor. Então, isso me chamou muita atenção, porque apesar daquele homem escravizado, aos nossos olhos, parecia o miserável da história, né? No entanto, ele era aquele em que a salvação de Deus estava sobre ele, porque a palavra de Deus estava no coração dele. É como a história do rico e do Lázaro, né? Nós sabemos o nome de Lázaro, porque Deus o conhecia. E do rico a gente só sabe que ele era rico, porque ele não tinha Deus, ele não tinha o tesouro maior. E é assim com esse escravo, apesar de subjugado, mas ele guardava a palavra no seu coração. E aqueles homens usavam a palavra de Deus de forma desleixada, apenas para justificar os seus pecados e os seus maus caminhos. Então, quando você vê falsos mestres, falsos profetas, usando a palavra de Deus de forma a justificar seus maus caminhos, suas paixões pelo dinheiro, suas cobiças, não duvide da palavra de Deus por causa disso. Na verdade, isso é só um cumprimento daquilo que Jesus já nos falou em Mateus capítulo 7. Olha, vai chegar um dia em que aqueles que me dizem Senhor, Senhor, eu vou falar para eles, olha, eu não conheço vocês. Então, nunca duvide do poder da palavra de Deus, porque ela está muitas vezes na boca dos servos do inimigo. Porque a mesma palavra nossa, a palavra de Deus, esteve na boca de Satanás lá no deserto, como a gente viu aqui. E, no entanto, Jesus usa essa mesma palavra, ele responde o diabo lá no deserto com a palavra de Deus, e ela não perde a sua autoridade. A palavra de Deus não perde o seu valor e a sua grandeza.
porque ela está na boca do diabo, ela continua sendo a palavra de Deus em todo tempo. E essa é basicamente assim a mensagem que eu tirei do filme. A palavra de Deus, ela pode ser usada de forma genuína pelos seus filhos, pelos aqueles que amam a Deus, mas ela também pode ser usada pelo inimigo para tentar trazer descredibilidade às Escrituras no coração de algumas pessoas. Mas não deixe que isso aconteça. Acho que essa é a grande mensagem, a grande percepção que eu tive desse filme, de que nós devemos, como cristãos verdadeiros, buscar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, conhecê-la de forma profunda e deixar com que ela nos transforme, e obedecê-la, crer nela de forma verdadeira, para sermos cristãos verdadeiros e não cristãos da boca para fora, que usam a palavra só para seus interesses. Amém? Quero deixar aí com vocês então essa indicação, filme Emancipação, uma história de liberdade, na Apple TV, filmaço, vale muito a pena assistir. Beleza, galera? Valeu, um abraço para vocês.